O nosso quadro de hoje já entra no clima do Dia das Crianças. É que quando envolve festas infantis, muitos pais têm dúvidas. É possível controlar o que os filhos comem fora de casa? E é positivo controlar? O saudável também pode ser divertido e gostoso? Como tornar isso melhor para as crianças? Para responder essas e outras dúvidas, hoje nós recebemos a nutricionista Carla Roden, que inclusive trouxe alguns exemplos para deixar esse assunto mais didático para a gente que está acompanhando aqui o programa. Carla, bem-vinda. Obrigada, Keltrin. Prazer estar aqui. Da mesma forma, muitas festas, a gente tem observado que muitos pais têm essa preocupação, né, de diminuir o consumo de açúcar, ter um controle em casa. Agora, quando chega numa festa infantil, você é convidado, você às vezes não pode impor o que o seu filho vai comer lá ou não. Primeira pergunta. É delicado comentar se o filho tem algum tipo de intolerância? De quem deve partir esse tipo de abordagem? Sim, isso é muito importante, né? Hoje em dia, a questão de intolerâncias e alergias alimentares está muito comum, está crescendo muito. Então, é importante ter esse conhecimento. Cabe ao dono da festa, até como uma questão de delicadeza, a pessoa que é intolerante, se ela tiver um prato preparado para ela, ela vai se sentir muito, muito feliz e muito bem recebida. Inclusive, já aconteceu comigo. Já aconteceu? Eu tenho intolerância à lactose e uma vez eu fui num evento e aí era feito escondidinhos. Então, foi feito para mim sem queijo. Então, isso já é um diferencial que a gente se sente especial. Aqui na TV nós temos colegas veganos, por exemplo. Então, nos aniversários já se pensa o tipo de salgadinho, pelo menos que contemple, né, um tipo de salgadinho para que a pessoa não fique de fora da festa. Agora, eu tenho observado que algumas celebridades até levam a sua marmitinha. Aí, seria adequado? Como é que você observa isso? Quando a pessoa com esse medo, de repente, de não ter algo, assim, ela pode levar a sua marmitinha? Principalmente falando em questão de alergias, né? Alergias, intolerâncias, a doença celíaca, que é uma doença que o tratamento é essencialmente a dieta. Aí, nesses casos, principalmente, que seja uma alimentação sem glúten, sem contaminação, ela é importante. Justificaria levar, então? Sim, sim. Ok, agora eu estou organizando uma festinha. E pensando nisso, tenho essa preocupação de oferecer, então, comidinhas para todos os tipos de gostos e também perfis. O que eu posso colocar nessa mesa? Então, Keltrin, aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, pipoca é uma coisa super saudável e toda criança gosta, tanto criança quanto adulto, então ele vai estar agradando aí aos dois públicos, né? E como é que tu preparou essa pipoca? Então, na panela cheia de azeite? Eu preparei na panela com azeite de oliva, tá? Toma muito cuidado, gente, não utilizem aquelas pipocas industrializadas de micro-ondas, tá? Aquilo lá tá cheio de excesso de gorduras e tem um ingrediente que é o glutamato monossódico, que ele é um realçador de sabor, que ele vai alterando as nossas papílulas. E isso está relacionado com o aumento de alimentos mais... as pessoas cada vez querem mais alimentos mais doces ou mais salgados. Então, a gente tem que cuidar com esse ingrediente. Então, tá? um pouquinho de azeite de oliva. Sal também, um pouquinho de sal. E também tem a opção de fazer até uma pipoca doce, né? Ah, e como poderia ser feita? Então, aqui eu trouxe uma opção de uma caldinha, tá? E que ela poderia estar jogando aqui em cima da pipoca. É cacau, é chocolate? O que a gente tem aqui? Nessa caldinha é chocolate 70% derretido com leite vegetal. Aí a gente consegue atender aí todos os públicos, né? Você pode utilizar um leite de coco, um leite de amêndoas, um leite de castanha de caju, essas opções. Perfeito. E ela não endurece, então pode ser usada. Que mais? Sanduichinhos também. Isso, opções aqui de salgados. Esse aqui é um sanduíche que ela foi feito com um pãozinho integral, mas se tiver um público, né, celíaco, utilizar o pão sem glúten. E aí aqui eu utilizei um patezinho, tá? Que você pode fazer com frango, pode fazer com atum. Esse aqui ele foi feito com semente de girassol. A gente deixa a semente de girassol de molho e depois bate no liquidificador e tempera. Isso também atende a esse público vegano, tá? Fica bem gostoso, fica charmoso. Exato, eu ia dizer, ele tá atrativo, né? Isso. O que é legal é o quê? Pensar no visual, no colorido, né? Tem aqui o verde, o vermelho, daria para colocar uma cenourinha, enfim, aí para
para chamar a atenção. Olha, ficar gente, bem eu acho que está até um atrativo para as crianças quanto para os adultos também. Isso numa mesa de uma festinha adulta também era legal. E esses bolinhos aqui? Esse aqui é um bolinho que ele foi feito pensando mesmo naquela criança que ainda não come açúcar, que é recomendado para que crianças não ingiram açúcar até os 2 anos. Então, esse é um bolinho que ele foi feito com farinha de arroz e, em vez de utilizar açúcar, a gente utilizou uva passa. Pode utilizar outras frutas para adoçar, pode usar banana, pode utilizar a própria maçã. Então, tem essa opção. E esse brigadeirinho escurinho aqui? Esse brigadeiro, ele foi feito com cacau, pasta de amendoim e uma fruta que é a tâmara, uma fruta desidratada, né? Que ela é extremamente doce, que é o açúcar natural da fruta. Para você que ainda não provou tâmara, eu recomendo essa experiência, porque eu, há poucos anos atrás, eu tive essa experiência e foi como se eu provasse algo de outro mundo. Tamanha doçura e ao mesmo tempo é difícil de explicar, né? Mas assim, segundo os mais, assim, antigamente era considerado realmente o chocolate dos deuses, assim. E realmente é muito gostoso. Dá para fazer com tâmara também. Abre a tâmara, aquela tâmara que tem o caroço, que é a tâmara jumbo, abre ela, retira o caroço e coloca uma uva, um morango, fica um bombom sensacional. Perfeito. E aqui? Aqui é uma ideia bem lúdica que dá para trabalhar aqui com as crianças, tá? É um palitinho. Aqui eu coloquei uva, morango e banana. E o que é a ideia? É o quê? Um fundizinho. Isso, é utilizar aqui ó, uma caldinha. Mesmo que você utilize um chocolate ao leite mesmo, pelo menos você vai estar equilibrando, né? Você vai ter aqui a opção da fruta e do chocolate, que faz um sucesso para todo mundo. Pai, mãe, tio, tia, que vai receber a garotada amanhã, olha só. Que mesa diferente, colorida, saudável. Tenho certeza que é muito melhor do que, de repente, dar salgadinho e bolacha, né? Que quando reúne a criançada, a forma mais simples da gente resolver agradar todo mundo é dar um biscoitinho, um salgadinho. Mas aqui, com pouco trabalho, você consegue ter inúmeras opções. Exatamente. E o que é? Se a gente oferecer esses alimentos e não oferecer os alimentos que não são saudáveis, o que? As crianças elas vão comer, né? Então, é importante ter esses alimentos em casa e não ter essas outras opções cheias de açúcar, de conservantes, de industrializados. E, Carla, eu acho interessante a gente sempre reforçar essa informação de ter paciência, né? Porque, como você disse, são ingredientes que estimulam o cérebro, então é inconsciente. Às vezes a criança já está tão viciada que o pai tem dificuldade de fazer essa transição ou essa introdução desse tipo de alimento, né? Por isso é tão importante o começo, né? Aquela fase ali até os 2 anos, cuidar com excesso de açúcar, com excesso de não consumir açúcar e com o excesso de sal e desses alimentos aí, desses aditivos alimentares. Pai, insistam, persistam e contem conosco, que a gente vai estar sempre aqui. Lembrando que consumir alimentos naturais é muito mais saudável e até bem mais divertido. Carla Holden, muito obrigada pela sua presença. Bem-vinda sempre ao Ver Mais. Muito obrigada, foi um prazer.